Monster Block. Começando mais um vídeo no canal, aqui tem vôlei. Sim, hoje um vídeo daqueles que vocês gostam bastante. Vídeo para falar das quartas de final da VNL feminina. Já temos os jogos definidos. Brasil foi o último time, né, a última seleção a jogar. Venceu a Tailândia por 3-0, né, jogou um pouquinho melhor. Claro, temos que levar em consideração também que foi a Tailândia, né, que perdeu todos os jogos dessa última fase, não ganhou nem sequer um set, mas enfim, o Brasil venceu e com essa vitória, né, esse jogo foi o que marcou o final dessa fase de classificação da Liga das Nações Feminina 2023. Foram 3 longas semanas, 12 jogos, cada seleção teve a oportunidade de jogar 12 vezes, a maioria das seleções se enfrentaram e agora nós temos como ficou a classificação final com as 8 seleções que avançaram para as quartas de final e com isso, claro, já temos o adversário do Brasil, já sabemos os possíveis adversários do Brasil caso a seleção consiga avançar na competição. Então, trazer esse vídeo aqui para vocês, eu sei que vocês gostam bastante disso, que vocês têm bastante curiosidade, né, de ficar especulando possíveis adversários do Brasil, se a gente vai longe, se a gente não vai. Acredito que nesse ano, talvez não, em relação à seleção feminina, nós não estejamos tão, né, ansiosos assim, né, tão animados por conta dessas atuações dessa última semana. Porém, vou passar aqui para vocês. A chave ficou bem boa pro Brasil, hein? Vocês vão entender daqui a pouco. Antes de tudo, já peço que vocês se inscrevam no canal, sempre passando aqui embaixo. Se inscreve no canal e deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos. Bora tentar bater 4.900 inscritos. Falta pouco. Então compartilha esse vídeo com todo mundo pra gente bater essa meta e depois já buscar os 5.000 inscritos. Beleza? Bom, senhores, vamos por partes. Vou passar a primeira tabela, depois eu passo os confrontos e aí, por fim, eu passo o chaveamento para vocês verem certinho. Lembrando, todas as artes que eu vou passar aqui para vocês, que eu vou colocar na tela, são feitas pelo portal Vôlei Brasil. Você pode acompanhar o trabalho deles lá no Twitter, trabalho muito bem feito, cobertura de todos os jogos da VNL, com estatísticas, com os números, com tudo. Então acompanha eles lá no Twitter, eles também estão no Instagram, portal Vôlei Brasil. Então tá aí na tela a tabela de como ficou a classificação após os 12 jogos, todas as seleções tiveram a oportunidade aí de jogar. Vamos ver então quais foram as 8 primeiras seleções classificadas. Em primeiro lugar temos a Polônia com 10 vitórias e 2 derrotas, 29 pontos. Depois Estados Unidos também com 10 vitórias, ficou em segundo lugar. Terceiro lugar a Turquia com 9 vitórias e 3 derrotas. Em quarto o Brasil, 8 vitórias e 4 derrotas, ficou com 24 pontos. Em quinto lugar nós temos a China também com 8 vitórias e 4 derrotas. E a Itália em sexto também, 8 vitórias e 4 derrotas em 12 jogos. Em sétimo, o Japão venceu 7 vezes e perdeu 5, 21 pontos. E para fechar esse G8 dos 8 classificados para as quartas de final, a Alemanha ficou aí também com 7 vitórias e 5 derrotas em 12 jogos, 20 pontos marcados, tá certo? Agora as seleções que não conseguiram a classificação foi a Sérvia. Sérvia venceu 6 e perdeu 6, ficou fora. Mesmo com a Bošković nessa última semana não foi o suficiente para garantir essa classificação da Sérvia. Canadá também ficou de fora, ficou em 10º, 11º República Dominicana, 12º a Holanda, em 13º Bulgária, 14º Tailândia, em 15º nós tivemos a Croácia, que foi rebaixada novamente, então terá que jogar a Challenger Cup de novo se quiser jogar a Liga das Nações novamente. E em 16º a Coreia do Sul, que não venceu nenhuma partida das 12 que disputou, porém a Coreia do Sul não pode ser rebaixada por conta aí do ranking mundial, né? Por conta da sua classificação no ranking mundial, tá certo? Então, senhores, é assim que ficou a tabela, assim que ficou a classificação após os 12 jogos. Esses são os 8 classificados: Polônia, Estados Unidos, Turquia, Brasil, China, Itália, Japão e Alemanha. Essas são as 8 seleções que garantiram a sua vaga nas quartas de final. E agora, falando dos confrontos, como que ficou o chaveamento, lembrando, sempre naquele esquema que vocês já estão acostumados: primeiro contra o 8º lugar, segundo contra 7º e assim sucessivamente. Falando então do primeiro confronto, nós temos Polônia
contra a Alemanha. A Polônia, que se classificou em primeiro lugar, vai enfrentar a Alemanha nesse primeiro jogo de quartas de final. Um jogo entre o primeiro e o oitavo lugar. A tendência é que este seja sempre o jogo com maior desequilíbrio e tudo mais, né, com maior diferença. Então a Polônia vai ter aí pela frente a Alemanha nas quartas de final. Agora, já passando para o próximo, nós já temos o Brasil. Olha só o adversário da seleção brasileira. Brasil e China. Pois é, meus amigos, a seleção brasileira, a partir do momento que venceu a Tailândia por 3-0, já conhecia o seu adversário. O Brasil, então, enfrentará a China nessas quartas de final. Um adversário que venceu o Brasil lá na primeira semana, um jogo de 3-2, um jogo bastante disputado, um jogo que o Brasil teve ali seus altos e baixos, né? Ainda era a primeira semana, o Brasil oscilava bastante, porém é aquilo que a gente falou, né? O Brasil seguiu oscilando muito ao longo da competição, então acredito que é um jogo possível para a seleção brasileira vencer. O Brasil já venceu a China em outras oportunidades, mas é um jogo complicado, não é um jogo fácil. A China deu trabalho para muita gente, venceu muita gente, é um time que vem jogando bem, que tem ali como principal jogadora, principal pontuadora, e é uma coisa para o Brasil ficar ligado. Claro, o Brasil também não tinha Thaísa, não tinha Gabi quando enfrentou a China, mas mesmo com Thaísa e Gabi, o Brasil jogou mal na terceira semana. Então, acho que por isso que a gente tem que ter bastante pé no chão. Acho que é um adversário possível de se vencer, mas vamos com calma, tá certo? Então, Brasil e China. O próximo é Estados Unidos contra Japão. Isso mesmo, os Estados Unidos irão enfrentar o Japão, Estados Unidos que se classificou em segundo lugar, Japão que ficou na sétima posição, então irão se enfrentar. Estados Unidos que, por sinal, vai estar jogando em casa lá no Texas. Já vou falar sobre as datas, mas os Estados Unidos vai estar jogando em casa, vai ter apoio de torcida e vai enfrentar o Japão, tá certo? E por último, o último confronto, Turquia contra Itália, hein? Isso aqui pode dar um jogo bastante interessante, vamos ver que time, quais jogadoras a Itália vai levar para essa fase final, mas tem tudo para ser um jogo bastante interessante, né? A Turquia evoluiu muito na mão do Santarelli, vem jogando muito bem, melhorou muito o volume de jogo, bloqueio, então. E a Itália, vocês sabem, a Itália, porém, depende das jogadoras. Importante lembrar que nessa última semana, nessa terceira etapa, a Itália estava com o seu time C. Não era nem o time B, era o time C, são as reservas das reservas. E mesmo assim, deram trabalho para o Brasil, deram trabalho para muitas seleções. Então acho que dependendo de quais jogadoras a Itália levar, isso pode ser um jogo muito legal de se assistir, um jogo muito interessante, tá certo? Então esses são os 4 jogos: Polônia contra a Alemanha, Brasil contra a China, Estados Unidos contra Japão e Turquia contra a Itália. E agora, falando do chaveamento, quais são os caminhos? Se o Brasil vencer, quem que o Brasil pegaria numa semifinal? Se os Estados Unidos vencer, quem que enfrenta na semifinal? Eu vou mostrar isso para vocês agora na tela. Tá aí. Polônia e Alemanha estão ali na chave, e quem vencer desse confronto enfrenta Brasil ou China. Então a seleção brasileira ficou nessa chave de cima, tem pela frente, se vencer a China, ou Polônia ou Alemanha. Eu particularmente gostei, acho que a chave ficou muito boa para o Brasil, já vou comentar um pouquinho mais. Lá embaixo nós temos Estados Unidos e Japão. O vencedor desse jogo enfrenta o vencedor de Turquia e Itália. Então, olha só que interessante, nós temos na chave de baixo seleções mais fortes, né, na teoria. Nós temos a Itália, a atual campeã, Turquia, que deu trabalho para o Brasil, né, passou o carro na seleção brasileira, está jogando bem. Estados Unidos, carrasco da seleção, estão todos lá do outro lado da chave. Então o Brasil só enfrentaria numa hipotética final. Achei isso muito bom, acho que isso ajuda demais para nossa classificação para o chaveamento. Mas é claro, o Brasil precisa jogar, precisa vencer. E aí, com isso, a seleção brasileira tem a China pela frente, né? Tem a China aí nas quartas de final, e numa hipotética semifinal, Polônia ou Alemanha. Gostei, acho que a chave ficou boa para o Brasil, o chaveamento ficou interessante, ficou bem legal para a seleção conseguir chegar na final, mas é aquilo, precisa jogar bem, precisa ter mais atitude, precisa mudar essa postura que realmente incomodou e decepcionou
muito nessa última semana, mas eu acho que é bem possível, tá certo? Então é isso, senhores, eu sei que vocês gostam bastante desse vídeo, de vídeos nesse estilo, né, passando as informações, passando os horários do... tem isso também, né, passar os dias que serão os jogos. A fase final, né, da VNL feminina vai ser em Arlington, nos Estados Unidos, no Texas, nos dias 12 e 13 de julho, então daqui 10 dias. Muito provavelmente, se eu não me engano, o Brasil joga no dia 13. Tô aqui com o site da Federação Internacional aberto, ainda não saiu, mas acredito que o Brasil joga no dia 13. Então, dia 12, o primeiro jogo é às 6 da tarde e o outro dos Estados Unidos é às 9h30. E aí, no dia 13, temos um jogo ao 12h30 e outro às 4. Acredito eu que o Brasil joga no dia 13, tá certo? Então, já para vocês irem se programando. E aí, a semifinal, né? As semifinais seriam as duas no mesmo dia, no dia 15, um jogo às 6 e outro às 9h30. E a final e disputa de terceiro lugar no dia 16, né? Disputa... né, a final às 7h30 da noite e às 4 horas da tarde a disputa do terceiro lugar, tá certo? Então, daqui 2 semanas começa a fase final da VNL 2023, vamos ficar ligados na seleção brasileira, agora é mata-mata, perdeu, tá fora. Claro, o Brasil ainda tem muitos campeonatos para disputar. O objetivo principal dessa temporada, o principal foco do Brasil, sem dúvida, é o pré-olímpico, mas é importante ir longe na VNL, é importante jogar bem a VNL para já ir ganhando ritmo, para já ir entrosando. Gabi chegando agora, Thaísa voltando depois de muito tempo, me parece que ainda tem indecisão nas líberos, não sabe quem que vai ser a outra, quem vai ser a dupla da Gabi na ponta, Mayara Basso, Júlia Bergman, a Ana Cristina machucou, Pridaroit pode jogar, então são essas coisas que a gente tem para definir ainda até o pré-olímpico, e eu acho que o Zé Roberto tem utilizado bastante a VNL para isso. Não sei se da melhor maneira, porque o Brasil tem sofrido bastante. O Zé Roberto tem cometido ali alguns erros, na minha opinião, demorando muito para substituir, insistindo demais em algumas jogadoras, dando poucas chances a outras, enfim. Mas eu acho que é isso, é importante ir longe na VNL, gostaria muito de ver o Brasil vencendo a China, avançando para a semifinal, quem sabe uma final, mas eu acho que a gente tem que ter bastante pé no chão devido a essas últimas atuações, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo nesse domingão, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com todo mundo e até a próxima. Falou!